com você, mas não é um argumento que comprove a ineficácia da existência de regras. Então, a ideia do anarcocapitalismo, do libertarianismo, é que quanto o sistema atual ele é inviável, porque a tendência dele é sempre regular mais e mais e mais e mais. Impedir as ações. E ele cria um ambiente onde o corporativismo cresce e onde as empresas grandes fiquem mais grandes e impeçam de empresas novas surgirem nesses mercados. Só que assim, lógico que não vai da noite para o dia implodir o sistema atual e surgir um novo. Então tem a mudança da cultura, tem a questão do gradualismo, que é trazer isso de volta para um padrão aceitável. Então, eu defendo mais isso. Eu entendo que a tua visão de tipo, não vai acontecer nunca porque assim, isso. Não sei se nunca. Eu não sei se nunca. Só que Depende da tecnologia, na verdade. Então, eu defendo isso. Eu defendo que é possível existir justiça privada, é possível existir educação privada, totalmente privada, saúde totalmente privada. Tudo é possível de existir, só não existe porque as pessoas ou estão pensando que não é possível, e se todo mundo estiver pensando que não é possível, ninguém está trabalhando para que seja possível. E também porque o sistema atual ele beneficia que ele se mantenha e não seja gradualista no sentido de voltar ao que era o sentido natural. Ele sempre vai tentar crescer mais e se tornar mais regulamentado e mais pesado para beneficiar quem já está no poder. Então, por exemplo, eu sou o dono do Walmart e eu não vou querer que o mercado seja livre. Com certeza não. Eu sou dono do Google, do Facebook, eu não vou querer que o Não vai querer outra mídia social na parada, né? Mas você acha que o Google domina porque existem leis do governo que fazem o Google dominar? Eu já acho que não. Eu entro nessa questão do monopólio que você falou. Eu acredito que existe a possibilidade de um sistema livre mercado, pessoas que consigam deter o monopólio natural, no sentido de eu estou beneficiando toda a população, por exemplo, o Google, o Facebook. Eu atendo todo mundo, meu serviço é gratuito, todo mundo que quiser acessar está acessível, e um concorrente que quiser criar um outro buscador vai ter que fazer melhor que eu e ainda oferecer gratuito. Mas não é bem assim que funciona. Tu lembra quando surgiu o Google? Tu lembra o que vinha, o que era antes do Google, o buscador principal? KD, era o KD. KD era o buscador principal. Bing. Eu procurava no KD emuladores de Super Nintendo, de Game Boy. Porque o ROM era menor e eu queria jogar Pokémon na casa da minha tia porque eu não tinha computador. Sim. Tá ligado? Então, cara, eu lembro que quando surgiu o Google foi exatamente isso. O Google ele era simplesmente melhor que o KD. Sim. Não tinha nenhuma razão pra usar o Google, além de que ele era melhor que o KD. Ele tinha mais resultados, era mais específico. A gente conseguia coisas mais específicas ali. Mas agora como que vai Exato, como que vai surgir uma plataforma melhor? Só que assim, enquanto o Google deter ele for melhor, até aparecer alguém que revolucione essa porra exato. de novo. Mas existe é certas... ruim pra 7 bilhões de pessoas que o Google exista? Não, ele tem um monopólio natural e que atende todo mundo no serviço que ele se propõe. Porém, ao mesmo tempo... A partir do momento que ele... Eu queria um outro serviço de vídeos. Então, a partir do momento que surgiu um serviço de vídeo que começa a pagar mais que o AdSense, você não vai migrar para esse serviço? Não, porque não tem público. Mas se você pagar migrar... mais. O cara pode pagar $10 por 1.000 visualizações. Mas se eu não conseguir 1.000 visualizações... Eu não vou pra lá. E se for o PewDiePie, o Whindersson e o Felipe Neto pra lá e começar a trazer todo esse público pra lá? Você não vai atrás? É difícil, cara. É difícil, mas não é impossível. Eu acho que não é impossível. O YouTube não vai ser eterno. Vai surgir alguém que vai destruir o YouTube. Existem certas formas, existem certas empresas que elas acumulam tanto poder, velho, que acabou a competição, velho. Não acabou. Ela pode deter um monopólio natural por um período. Eu acho que o YouTube não é a melhor plataforma de vídeo. Não, eu acho que o YouTube é uma merda em entregar conteúdo pros inscritos. É nós, YouTube. Mas não é nós, não. É uma merda mesmo. Eu não gosto do YouTube. Eu quero que você for do YouTube. Detém o monopólio, detém a inércia do mundo conhecendo o YouTube. Mas vai ser eterno o monopólio? Não vai ser eterno. Então, mas pode durar 800 anos. Talvez se o mercado fosse regulado por um governo, não durasse 800 anos de monopólio bosta. A Kodak, ela imaginava que ela ia ser eterna no sentido... Ela achou que nunca o digital ia passar o filme. Então, pode surgir um outro tipo de ver vídeos que seja melhor que o YouTube. Pode. Mas é só se eles foram completamente cara, olha só, imagina só, a gente tem YouTube, mas você que é do concorda Google. que tem uma vantagem no YouTube, competitiva, no livre mercado.
Fudida. Porque o Facebook não quer entrar, por exemplo. O Facebook. Assim, Ele tenta, tá mas não tentando, consegue. Não sei se consegue. tenta, não sei se tenta. Tenta da maneira Tenta. errada. A Como hora não que eles tenta, tentarem da Bruno? maneira certa, vai dar bom. É, Porque, bom. por que eles Mas tentam qual da- que é a maneira Por que certa? eu digo que eles Dá tentam da mais maneira dinheiro pro errada? criador. Eles tentam da maneira errada porque eles. A Concordo filosofia dele de página do Facebook é meio esquisita. É a Questão de- outdated, né? A questão de você ter que. Mas por outro lado, eles pelo menos são transparentes. Você sabe que se você fizer algo, sua página atinge mais gente. Você sabe se você pagar, né? Ao contrário do. Minha maior queixa contra o YouTube vai além disso aí tudo, bagulho de algoritmo, não sei o quê. Minha maior queixa em relação ao YouTube é a falta de transparência. A gente não tem ideia de como funciona o YouTube, né? Tem a menor ideia. A gente só imagina. Cara, eu imagino que existe um algoritmo falando aumentar o watch time o máximo possível. E aí Como ele é que você usa... sabe isso? Porque... Você não sabe, você Não, imagina. eu imagino, eu Tá, falei. beleza. Eu sei disso porque, em teoria... Porque é o que parece. Não só isso, que é realmente o que parece, mas em teoria, se eu sou uma plataforma que quer ter o máximo de usuários, o máximo de tempo possível, a estatística que me demonstra essa porra é o watch time. Portanto, se eu criasse um algoritmo que quisesse alcançar esse objetivo, eu ia criar um algoritmo que aumentasse o watch time dos canais o máximo possível. Porém, quando você tem essa lógica, você acaba com o livre mercado. Isso não é mais livre. O mercado está totalmente focado numa Refém. lógica de aumentar o watch time o máximo possível. E eu acho que quando as pessoas detêm a plataforma, é sempre isso que vai acontecer. A plataforma sempre vai ser direcionada, nunca vai ser livre. Assim, A única coisa livre, a única plataforma livre que existe é a vida. eu vejo que assim, o livre mercado ele proporciona essa questão do monopólio. Às vezes a gente vê até monopólios naturais surgindo, o Facebook e o Google são provas disso, mas eles só vão deter o monopólio natural disso enquanto eles atenderem o todo da população. Quando eles começarem a não atender, eles abrem brechas para que concorrentes existam. O Facebook, por exemplo, a gente está vendo que ele está cada dia mais pessoas estão deixando de utilizar. Verdade, o Facebook tá numa maré Toda de vez que azar eu aí. falo assim, eu não sei o que da minha página, daí vem um monte de gente comentando, mas você ainda usa o Facebook? Mas por que você usa com o Facebook? Então, pessoas estão propensas a usarem outras redes sociais e aí, tem poucas alternativas? Beleza, mas... Que são do Facebook, tipo o Sim, Instagram. mas tu tá Eu vou na- pro Instagram, eu vou pro Twitter, eu vou pro Discord, eu vou pro... Enfim, você abre brechas para que concorrentes existam. Talvez seja difícil um concorrente destruir o Facebook, mas ele está num livre mercado onde concorrentes podem existir mesmo em escalas menores. É isso que o Facebook não tem um monopólio da rede social. Não tem um monopólio, mas ele- tem uma vantagem estratégica Tem. absurda. Ele pode comprar qualquer pessoa que quiser Ele surgir. pode comprar o WhatsApp, pode comprar o Instagram, que foi o que ele fez. Sim, mas assim, ele... Cara, o Facebook é foda, né? Queria o Snapchat. O Instagram queria o Facebook queria o Snapchat. você não quer vender? Então eu vou Aí copiar não você. Vou, não vai vender, Então então vou vou botar no destruir Instagram e vou você. destruir Não, você, né? exato. Não, essa que assim, Mas, o esquema pô, é você criar isso é livre uma mercado, regra para que o Sandro. Facebook não possa fazer isso Não, ou você eu acho deixar? que o Facebook Não, deveria eu poder gostei, fazer eu isso. preferi, eu gostei disso, Porque o inclusive. Facebook é grátis, se eu quiser eu posso usar Mas qual é a eu uso o liberdade Instagram. dessa porra? Eles destruíram um serviço que muitas pessoas gostavam. Por Não quê? destruíram, Não eles criaram algo melhor. Porque eles já tinham uma vantagem. Mas criou algo melhor. Por mim, tá tudo bem. Pra Vocês criaram população, algo melhor, né? Como assim, cara? Eles copiaram o cara que... Qual que é? Foda-se, é muito Eles melhor. não- Porque não a minha, é muito minha melhor. conta no Eles Instagram... são muito você menor. ainda é Eles livre só pra usar aproveitam- o Snapchat, mas... pode usar o Snapchat se quiser. mas todo mundo tá no Facebook. E daí? Então, ainda bem. Não ufa. é daí. É menos não é uma daí. plataforma. É totalmente o propósito do Facebook. Você quer estar numa rede Só social que assim, que quando tem é- gente. Vamos qual a parte vamos ruim? supor que Não, ele... não é ruim. Só tô falando que ele tem uma vantagem. Ele tem uma vantagem que não é livre. Mas, cara, qual o Não é um crime? livre Mas qual é o crime? mercado. Qual o crime? Eu quero Não, saber. Mas eu não acho, não. Mas eu não defendo o livre mercado anarcocapitalista. É que assim, se a pessoa Mas conseguir... então, exatamente, qual o crime do Facebook Mas copiar? agora o que a gente tem não é o anarcocapitalismo. A gente tem o mercado de Estado, porra. Se a empresa livre conseguir deter o monopólio natural e atender, pelo menos, Qual sei o lá, problema? uma quantidade enorme da população no sentido de que elas estão satisfeitas com o Não, produto. eu concordo. Acho que tem que Por ser exemplo, assim. o Walmart compra todo mundo, mas vende produtos bons, baratos. Mas a sociedade, ela vai além da economia. Qual que é a outra alternativa? A sociedade quer Mas produtos não é só economia, mais... não é só dinheiro na sociedade. Tem as regras, tem as leis. Eu não Por posso... exemplo, eu a não Amazon posso tá estuprar quebrando as ninguém. livrarias, por exemplo.
Aham. Os escritores estão tristes porque os livros estão valendo menos, porque tá tudo agora digital, então ninguém tá comprando mais o livro físico e tá todo mundo pirateando o livro. Você vai mudar a forma de que o mercado transforma. Você não vai mais O taxista tá puto com o Uber também. Você não vai mais conseguir viver do livro. Você não vai escrever um livro e vai ficar rico e viver daquele livro para sempre. Na verdade, você não vai só conseguir vender a cópia física, né? É isso que a Amazon o tá Jordan trazendo. Peterson, por exemplo, ele não vive do 12 regras para a vida. Ele vive sim. Ele ganha muito dinheiro dessa porra. Ele ganhou milhões de dólares com essa merda. Mas ele trabalha muito na questão... eu escrevi esse livro, se você quiser copiar e piratear, problema é seu. Sim, mas ele vende numa... Inclusive, tava no best-seller list. Não, eu tô usando ele como um argumento até, talvez, futuro. Vamos supor que eu escreva um livro que seja muito pirateado e todo mundo consiga piratear e usar ele. Eu vou viver da ideia que eu escrevi e aquela ideia eu vou conseguir utilizar, monetizar essa ideia para fazer palestras, para fazer outras coisas. Eu não vou viver daquilo que eu escrevi, vender aquilo que eu escrevi. Aquilo é uma ideia. Mas você poderia viver daquilo que escreveu, não? Foi você que escreveu nessa porra. Né? Mas assim, um livro... Qual que é a facilidade de você piratear um livro digital hoje? Fácil. Eu, por exemplo, faz anos que eu não compro um livro. Eu não me sinto... eu tô pirateando o sistema por não comprar um livro. Eu tô lendo ideias. A maioria dos livros, inclusive, eu encontro em locais legais de forma gratuita. Mas ao mesmo tempo eu gostaria muito de... O cara que criou um livro, eu gostaria de beneficiar ele de alguma forma. Mas ele é beneficiado... Eu sou grato a ele. Ele é beneficiado de outras formas. Mas eu gostaria de dar um dinheiro pra ele. Tipo, eu não vejo o problema de comprar um livro do cara que escreveu um livro foda. Sim. Eu acho que seria o correto, inclusive. Mas aí, imagina se essa fosse a única forma de se ler um livro. Seria pior pra sociedade, porque ia limitar o quanto as pessoas tinham acesso ao conhecimento. Eu concordo tá com aí. esse E é ponto. isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que as pessoas têm que ganhar pelo que elas fazem, né? Isso aqui muda toda a mecânica do mercado. O mercado não dá pra você, tipo, Concordo, parar mas a vida ela vai além do mercado. Muito além do mercado. Tem coisas que não tem nada a ver com o mercado. Só que assim, o que a gente briga com o Estado é que ele regula para que o mercado não evolua. Total. Então, por exemplo, ele coloca regras nas livrarias para que as livrarias não deem desconto em livros, para que elas consigam permanecer e não sei o quê. E aumenta imposto e tal. Ele quebra a livraria de qualquer controlar forma. a sociedade, controlar o mercado estatal. Tipo, olha, eu vou fazer uma regra para que não existam máquinas de tecer para que os tecelões não percam o emprego. Eu acho que isso é o Estado burro. Isso aqui é o Estado. Mas eu acho que isso não é um argumento que anula a necessidade do Estado. Esse é o meu único ponto aqui. É isso. Que eu acho que isso não foi ao ponto de provar pra mim, Sim. que sou uma pessoa cética, entendeu? Que realmente o Estado não tem necessidade, não tem validade, entendeu? Ainda não conseguiram me provar. E eu sou um cara que acredita que o Estado tem que ser... Eu sou um minarquista. Uhum. Eu acho que o Estado tem que ser o mínimo possível, entendeu? Mas eu acho que esse mínimo existe. Esse é o meu único argumento. O que a gente observa é que mesmo quando a gente apoia um mínimo, a tendência é que esse mínimo ele acabe crescendo a partir do momento que entre uma pessoa que não acredita nisso. Então você dá um poder para que a pessoa, um indivíduo que entre no Estado, seja eleito democraticamente ou de forma autoritária... Mas aí ele teve que ter aprovação na maioria, né? Sim, mas foi eleito democraticamente. Mas aí, a partir do momento que ele foi eleito democraticamente, ele tem o poder de crescer, se ele quiser. Daí ele começa a criar regulações a seu bel prazer. E mais aí? ou menos. É mais ou menos isso. Porque existe um ecossistema que o político tem que ser responsável por. A Dilma acreditava nisso que você falou agora assim. E o que aconteceu com ela? Perdeu a cabeça. Porque o mundo existe certas regras da sociedade. Porque existem outras forças querendo o poder dela. A sociedade é o caralho, cara. Não é o caralho. Não, olha só. Você acha que a Dilma caiu por causa da sociedade ou porque tem poderes lá dentro que Mas queriam o lugar os poderes, eles são fundamentados pela sociedade. Não, mas aí tu forçou a barra. Não são. Por quê? Porque não são. Eu acho que são sim. Não são, cara. Não são. Totalmente tem ninguém ali defendendo o meu interesse, pra começar. Não. Não tô falando que eles estão... Não foi porque as pessoas foram pra rua que a Dilma caiu. Não foi por isso. Não foi por isso. Mas foi também. Não, isso aí foi alguém surfando nessa porra. Mas se não tiver... Eu sinceramente acho que se não tivesse os protestos que tiveram em 2014 e 2015, que a galera veio de amarelo, não teria essa força pra derrubar a Dilma. Eu não acho que eu teria derrubado a Dilma. Eu acho que o povo foi essencial pra derrubar a Dilma. Talvez legitime um movimento interno pra que isso acontecesse. Mas a sociedade tava puta com a Dilma. A maioria da sociedade. tava puta com
passar fome e ficar no sufoco. Exato, mas a Dilma era continua responsável passando dessa fome. porra, caralho, não era? Não necessariamente. Não necessariamente. A Dilma era a representante responsável por essa porra. Continuou toda Nada mudou. mecanismo por trás Mais ou menos. do presidente. Várias coisas mudaram. Tipo o quê? Tipo o quê? Só mudou quem tá ali na frente. Não. A dinâmica total de poder mudaram. Várias, por exemplo, César de Batiste agora tá sendo extraditado. O Temer tá Mas o extraditado. que isso tem a ver com o meu bolso? Não tem a ver nada com o seu bolso, mas tem a ver com a Dilma no poder. Mas Que era foda-se, o eu quero argumento. saber do meu bolso. Eu tô falando que mudou. Porque o Temer quer ser embaixador da Itália, daí ele tá fazendo isso. Sim, não, mas exato. O que eu tô falando é que a Dilma tinha um impacto na sociedade e a partir do momento que ela não tava mais como presidente, mudou Então, as regras do jogo. A minha questão é que o governante, o Estado, ele vai sempre tender ou a se automanter ou a beneficiar parceiros. Aí entram os E corporativistas, eu que são as concordo grandes pra empresas. caralho com você. E assim, eu acho ingênuo dessa parte não, eu acreditar num Estado enxuto e pequeno, no sentido de que são indivíduos como nós e que o indivíduo, se você tem essa questão de que o indivíduo sempre vai querer passar a perna, o indivíduo que quer esse poder, ele vai entrar lá e vai querer E é passar só a uma perna em questão todos de os tempo. outros. Só uma Por questão isso- de tempo. Então, talvez por isso- a gente vai contar com a sorte de que todos os indivíduos escolhidos ao longo do tempo sejam bonzinhos, só que isso a gente prova isso que não existe. eu É só uma acredito- questão de tempo. Mas é por isso que eu acredito que a democracia representativa é uma falha. Eu acho que o verdadeiro sistema que a gente deveria ter, principalmente agora que a gente tem internet, é a democracia direta. Você implementa um sistema direto de controle populacional, onde a pessoa pode escolher o representativo através da internet, mas também pode votar direcionado especificamente nas políticas que ela quer. Ou seja, na minha opinião, por exemplo, tem o Congresso do Estado, você pode o Congresso Nacional, você pode escolher um representante para ter o seu poder de voto representado no poder dele para ter tantas escolhas, mas você também pode especificamente em cada lei escolher qual é a direção do seu voto e nisso você tem um controle onde você deixa o seu representante cuidando da maioria das coisas que você não está interessado, mas você tem a opção de diretamente fazer a sua escolha democrática, usar o seu poder na democracia para escolher a direção onde o país vai na legislação. Qual que é a porcentagem de usuários de internet no Brasil? Mas você poderia ter esquemas lan houses ou coisas, ou casas dentro do município, dentro da Câmara Acho que da Prefeitura. é mais questão de quem está interessado em votar em vamos lá. leis ou não. Calma aí que eu vou devagar. Eu sou Mas professor. eu acho que quem não tá eu sou interessado em professor, lei eu vou pode devagar. A primeira votar em pergunta representante. quantas pessoas têm acesso à internet no Brasil? Essa é a primeira pergunta. 50% da Então vamos lá, população, beleza. pelo menos. Então tudo bem, tá bom. Como seria feito o controle de... Veja, eu não tô discordando de você. Eu quero saber como seria feito o controle desse tipo de voto, por exemplo. Eu acho que seria feito com e o Sandro pode me ajudar nisso, com o sistema do Bitcoin, que é o blockchain. Você pode criar um blockchain de tem voto. Sistemas de controle de CPF, enfim. Exato. Então, Na minha opinião, existem vários O sistemas que que você impede o poderia voto de implementar digitalmente. cabresto? É. O que impede o voto de Cabresto em cabresto? que sentido? Da pessoa... Ser obrigado a votar. É. Eu acho que nada impede. Nada entendeu? Mas impede. hoje em dia nada impede de qualquer jeito. Tudo bem, então eu vamos... acho que os... Então, mas isso aí que você tá falando me parece tão utópico Não, quanto qualquer outra não, coisa. porque se, por exemplo, no caso da Dilma, tava a população inteira fudida com ela. A população inteira podia entrar no site, clicar assim, eu não quero mais a Dilma como minha presidente, chame novas eleições, enquanto tiver 51% da população que escolher... Mas isso não é prático, guerreiro. É totalmente prático. Não é, Na minha cara. opinião, é. Se entrar hoje lá, todo mundo vai querer derrubar o Temer. O Temer tem cara, 7% de Mas deixa a nossa aprovação. sociedade se decidir assim. E o único presidente que vai sustentar Vai entrar o lá... Bolso- Que tipo de... Vai entrar o Vai Bolsonaro... entrar o Bolsonaro, ele não vai ter 51%. É, cara, o Guerreiro, olha quanto... tem teve 30% 80 de milhões. 30%. Isso, exato. E quem entrar é o único cara que consegue 51% da Mas, população. Guerreiro, que tipo de credibilidade teria uma nação dessa? Fala Mas comigo. Eu acho que teria a maior credibilidade possível, porque Não, você tá de brincadeira, É total. o que eu acho. Eu posso estar errado, e provavelmente estou. Mas se eu fosse o ditador do Brasil nesse exato momento, o rei master, Monarca. Deus do Brasil, monarca,